Eu matei o amor que tínhamos com as minhas próprias mãos, ou pelo menos foi o que ela me fez acreditar, mas a verdade era pior, ela estava-me matando devagar, e eu era só o isco para algo muito maior. Em Portugal, onde as promessas de casamento são seladas com vinho do Douro e quebradas com o sal das lágrimas do Atlântico, a minha mulher não pediu distância para curar feridas, ela pediu para que eu sangrasse sozinho enquanto se aliava a demónios que vestiam ternos e cruzes invertidas. E se eu te disser que o radicalismo não vem só de bombas e gritos, mas de sussurros em salas de Lisboa que prometem salvação através da ruína alheia? Matei-a no final, não com uma faca, mas com a verdade que ela tanto temia, e agora, enquanto o sol se põe sobre o chiado, pergunto-me se a vingança cura ou só multiplica as cicatrizes. O sol de Lisboa entrava pela janela do nosso apartamento no bairro Alto como uma lâmina afiada, cortando o ar carregado de silêncios que já duravam semanas. Eu, João Mendes, um engenheiro de 42 anos que passava os dias entre projetos de pontes que ligavam terras firmes e noites bebendo cerveja Sagres para esquecer que a minha ponte pessoal estava ruindo. O meu casamento com Ana, 38 anos, professora de História na Universidade Nova, fora construído sobre as ruínas de uma paixão que nos encontrou num concerto de fado no Largo do Carmo, há 10 anos. Ela cantara Estranha Forma de Vida, com os olhos fixos nos meus, e eu jurei que aquela voz rouca seria o meu porto seguro. Mas portos seguros afundam quando as marés mudam, e a maré da Ana mudara há meses, sem aviso. Naquela manhã de maio, o cheiro de pastel de nata queimado pairava na cozinha, eu tentara fazer o pequeno almoço, um gesto patético de reconciliação. Ela entrou, o cabelo castanho desgrenhado caindo sobre os ombros como vinhas selvagens, vestindo aquela camisola velha de lã que eu lhe comprara em Sintra. Os olhos dela, outrora castanhos quentes como o vinho tinto de Alentejo, agora frios como o nevoeiro do Tejo. João, precisamos falar, disse ela, sentando-se à mesa sem tocar na chávena. A voz era calma, demasiado calma, como se estivesse a ler um guião ensaiado. Eu congelei, o coração batendo como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. É sobre nós. Eu preciso de distância. Para curar. As palavras saíram como um soco no estômago, e quando no espaço apertado da cozinha. Distância para curar. Curar o quê? As discussões sobre não termos filhos, porque ela queria liberdade primeiro. As noites em que eu chegava tarde do trabalho e ela já dormia virada para a parede. Ou era algo mais profundo, como o facto de eu ter descoberto, meses antes, aqueles e-mails anónimos no seu portátil, mensagens codificadas sobre reuniões e o despertar. Eu ri, um riso amargo que soou falso até para mim. Curar. Ana, o que é de errado contigo? Comigo. Nós somos casados, caralho. Distância é para amantes, não para maridos. Ela baixou os olhos, traçando o padrão da toalha de linho com o dedo, um gesto que eu conhecia bem, era o seu escudo, a forma como fugia do confronto. Não é sobre outro homem, João. É sobre mim. Sobre as feridas que carregamos desde a infância, as que o casamento só abriu mais. Preciso de tempo sozinha, talvez vá para a casa da minha mãe em Coimbra por uns meses. Coimbra. A cidade das velhas memórias dela, onde crescer entre livros empoeirados e o cheiro de castanhas assadas nas ruas de outono. Eu quis acreditar nela, quis tanto que doeu. Abracei-a, sentindo o corpo dela rígido como uma estátua de mármore no museu. Tudo bem, amor. Mas promete que voltas. Promete que isto é só uma pausa. Ela prometeu, com um beijo na testa que cheirava a Deus. Naquela tarde, ajudei-a a arrumar a mala, roupas simples, um colar de contas que herdara da avó, o portátil que eu jurava vigiar melhor da próxima vez. Quando o táxi a levou pela calçada do Combro, eu fiquei na varanda, fumando um cigarro após o outro, olhando o elétrico 28 ranger pelas curvas como a minha vida se desmantelava. A solidão caiu sobre mim como o peso das pedras do castelo de São Jorge, e eu pensei, talvez ela tenha razão. Talvez eu precise curar também. Mas no fundo, uma voz sussurrava, isto não é cura, é fuga. As semanas seguintes foram um borrão de rotina vazia. Acordava às 6, tomava duche com água fria para espantar os sonhos onde ela ria com o outro, ia para o estaleiro em Almada, onde projetava a nova ponte sobre o Tejo que ligaria Lisboa ao sul como um abraço forçado. No almoço, comia bifanas na cantina com os colegas, ouvindo piadas sobre mulheres que vêm e vão como o comboio da linha de Cascais. Eu ria, mas por dentro, o ciúme roía como o sal no ar marítimo. À noite, o apartamento ecoava com os fantasmas dela, o perfume de lavanda na almofada, a pilha de livros de história medieval na mesa de cabeceira, abertos em páginas sobre revoluções falhadas. Comecei a beber mais, não o vinho fino que partilhávamos, mas o licor de figo barato do supermercado, que queimava a garganta como as mentiras dela. Uma noite, após o terceiro copo, peguei no telemóvel dela que deixara para trás, esqueceram na pressa, ou talvez de propósito. Não, era meu, mas eu acedi à conta partilhada que tínhamos para as contas da casa. Nada.
Mensagens banais com a mãe, post no Instagram sobre tempo para si mesma, com fotos de jardins em Coimbra. Mas então, no impulso, abri o histórico de pesquisas, grupos de apoio espiritual em Lisboa, movimentos de renovação social Portugal, como lidar com a opressão patriarcal. Opressão patriarcal. Eu, que partilhava as tarefas da casa, que a incentivava a publicar o seu livro sobre a Inquisição. Ri de novo, mas o riso virou tosse, e o álcool transformou-se em ácido no estômago. Decidi segui-la. Não era orgulho, era instinto, o mesmo que me fazia verificar as vigas das pontes antes de qualquer carga. Aluguei um carro anónimo, um Fiat cinzento que se perdia no trânsito caótico da A1. Dirigi para Coimbra numa sexta-feira chuvosa, o para-brisas ritmado como o meu pulso acelerado. A cidade velha recebeu-me com o aroma de rio Mondego misturado a fumaça de lareiras, e eu parei num café perto da casa da mãe dela, um prédio de fachadas amarelas na Rua Sofia. Esperei, bebendo bicas amargas, vendo as sombras alongarem-se. Ela saiu ao fim da tarde, não para um passeio reflexivo, mas para um carro preto que a apanhou, um Audi com vidros escuros, placa de Lisboa. Senti o estômago revirar. Seguia à distância, o coração martelando como o badal de um sino em procissão. O carro rumou sul, de volta a Lisboa, mas não para o nosso bairro. Parou num armazém abandonado nos arredores de Sacavém, perto da refinaria, onde o ar cheirava a óleo e segredos industriais. Ela desceu, agora vestida de preto, um lenço cobrindo o cabelo, e entrou por uma porta lateral. Esperei meia hora, o motor desligado, o suor escorrendo apesar do frio. Quando saí do carro, o lugar parecia um esqueleto de concreto, grafites desbotados nas paredes proclamando liberdade ou morte, em letras vermelhas. Inclinei-me para espreitar pela janela empoeirada, dentro, um círculo de pessoas, umas 20, sentadas em cadeiras de plástico, velas tremulando no centro. Ana estava no meio, a voz elevada, falando de o despertar da nação contra os parasitas do sistema. Parasitas. Eu. O meu mundo inclinou-se. Aquilo não era terapia de casal, era um culto, um grupo radical que misturava retórica política com delírios espirituais. Ouvi fragmentos, a elite corrompe as almas, irmãos. Precisamos purgar com fogo. Fogo. Em Portugal, terra de sardinhadas e fogueiras de São João, fogo significava festa, mas ali, soava a incêndio. Saí dali tremendo, o telemóvel na mão para gravar, mas a bateria morreu como a minha confiança. Voltei para casa, o apartamento agora uma prisão de memórias, e jurei, ia descobrir tudo. Não por amor, mas por sobrevivência. A cura dela era a minha sentença de morte, e eu não morreria quieto. Os dias seguintes foram uma espiral de paranoia e planeamento meticuloso, como se eu estivesse a projetar uma ponte não para unir, mas para derrubar. De manhã, no estaleiro, os meus desenhos saíam tortos, linhas que deviam ser retas curvavam-se como as mentiras da Ana. Os colegas notavam, o Pedro, o meu melhor amigo, um lisboeta de gema com bigode grisalho e riso fácil, puxou-me para o lado durante o intervalo. Ó João, pareces o fantasma do D. Sebastião, perdido no deserto. É a Ana, não é? Mulheres. Elas vêm com manuais em braille que a gente nunca aprende. Ri, mas era um riso oco, e contei-lhe tudo, ou quase, a distância, o armazém, as palavras sobre purgar. Ele franziu a testa, acendendo um tabaco. Cuidado, pá. Em Lisboa, há grupos assim por todo o lado desde a crise, radicais de esquerda misturados com malucos espirituais. Lembra-te dos que queimaram bancos em 2012. Não te metas nisso sozinho. Não ouvi. Sozinho era como me sentia, e a solidão afia as lâminas da mente. Comecei a pesquisar no meu portátil antigo, à meia luz do apartamento, com uma garrafa de vinho verde ao lado para lubrificar os pensamentos. O grupo chamava-se Aurora Vermelha. Encontrei o nome num fórum obscuro do Reddit, posts em português codificados com referências a poetas como Camões e revolucionários como Spinola. Não era só conversa fiada, tinha um site mirror na dark web, acessível via Tor que instalei tremendo as mãos. Lá, manifestos, Portugal adormecido acordará no sangue dos opressores. A família patriarcal é a primeira cadeia a quebrar. Família patriarcal. Aquilo batia em mim como um murro, eu, que cozinhava jantares de bacalhau à brás nas sextas, que a levava a dançar no bairro alto ao som de morna cabo-verdiana. Ana era a estrela deles, pelo que vi em fotos granuladas, ela facilitando círculos, os olhos brilhando com um fervor que eu nunca vira nos nossos lençóis. Como chegar ali? Lembrei-me das noites em que ela lia livros sobre a ditadura do Salazar, murmurando sobre como o trauma coletivo nos corrompe. Pensava que era académico, discussões de mesa de jantar regadas a azeite e pão alentejano. Mas agora, via, era o fermento da sua revolta pessoal. A nossa vida, o apartamento modesto, as férias em Faro, o sonho adiado de um filho, era, para ela, a opressão encarnada.
Eu era o opressor, sem saber. Decidi infiltrar-me. Criei um perfil falso no fórum, Libertado 42, um viúvo de 40 e poucos buscando renovação após perda. Publiquei sobre a mulher que me abandonou para o vazio burguês, e quando as frases deles. Respostas vieram rápidas, convites para encontros de irmandade. O próximo era num café em Alfama, o bairro das ruelas labirínticas onde o fado chora segredos. Cheguei cedo, vestindo uma camisola escura e boné, sentindo-me ridículo como um espião de filme de baixo orçamento. O café, o fado esquecido, cheirava a café forte e tabaco antigo, paredes forradas de guitarras penduradas como troféus de batalhas perdidas. Eles eram 5, 2 homens de meia-idade, barbas desgrenhadas e olhares intensos, 2 mulheres mais jovens, tatuagens de rosas espinhosas nos pulsos, e um líder, o Vítor, um ex-professor de filosofia com cicatriz na bochecha que contava como ferida da Revolução de 74. Apresentei-me como o libertado, voz rouca de nervos. Perdi tudo para o sistema. A minha mulher. Ela via a luz, mas eu era cego. Vítor assentiu, os olhos como poços de azeite escuro. Irmão, a luz é a aurora. Vem, ouve. Contaram-me a doutrina, Portugal, terra de descobridores, fora traído pela UE, pelos bancos, pelas famílias que perpetuam a submissão. O grupo planeava ações simbólicas, sabotagens em empresas, panfletos em manifestações, e algo maior, sussurrado, um fogo que purificará Lisboa. Ana não estava ali, mas o Vítor mencionou-a. A Ana é a nossa musa. Ela trouxe a chama da história para nós. Musa. A palavra queimou-me a língua. Bebemos mais bicas, e eu fingi conversão, citando Fernando Pessoa para impressionar, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Riram, batendo nas costas. No fim, deram-me um panfleto, endereço do armazém em Sacavém, e um número para emergências espirituais. Saí dali com o estômago embrulhado, o ar de Alfama agora sufocante como o cheiro de sardinhas grelhadas em festa. No carro, gritei, batendo no volante até os nós dos dedos sangrarem. Como ela pudera transformar o nosso amor em combustível para o ódio. De volta à casa, mergulhei mais fundo. Liguei para a mãe dela em Coimbra, uma senhora de 65 anos, viúva, que falava com sotaque beirão macio. João, meu querido, a Ana está bem, mas distante. Diz que encontrou uma comunidade que a ajuda a renascer. Renascer? Perguntei sobre visitas, e ela hesitou. Veio uma vez, com um homem. O Vítor, acho. Pareciam tão sérios. O Vítor. Pendurei, o telefone quente na mão como uma brasa. Naquela noite, sonhei com pontes em chamas sobre o Tejo, e a Ana dançando nas labaredas, rindo. O próximo encontro era no armazém. Preparei-me como para uma guerra, gravador escondido no bolso, pepper spray na mochila, e uma garrafa de água benta da Sé, superstição, talvez, mas em Portugal, o catolicismo é como o vinho, corre nas veias mesmo quando se nega. Cheguei ao anoitecer, o sol mergulhando no horizonte como um suicida. O lugar zumbia, mais de 30 pessoas, velas em círculo, incenso de mirra misturado ao cheiro de umidade. Ana estava no centro, de pé, vestida de branco como uma noiva invertida, o cabelo solto como uma cortina de segredos. Irmãos, disse ela, a voz e quando nas vigas enferrujadas, o patriarcado não é só leis e chefes, é nos lares, nas camas, nos filhos que nos prendem. Eu escapei, e vós podeis também. Escapei. As palavras cortaram-me como navalhas. Sentei-me na periferia, o capuz baixo, o coração um tambor de guerra. Ela continuou, histórias de mulheres presas em casamentos como o dela, prisioneiras de homens que prometem amor mas entregam correntes. Eu era a corrente. O homem que a apoiara nos exames de mestrado, que a levara a Évora para ver os templos romanos. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, mas engoli-as, gravando cada palavra. Vítor fechou o círculo com uma oração pagã, misturando São Jorge com deuses celtas, que o fogo nos liberte. Saí antes do fim, o ar frio da noite batendo como um tapa. No carro, ouvi a gravação, a voz dela, tão familiar, agora distorcida pelo fanatismo. Chorei então, feio, como um miúdo perdido na feira de São Mateus. A vingança brotava em mim, não como raiva cega, mas como um plano lógico, engenharia pura, desmantelar vigas uma a uma até o castelo cair. Mas o que custa mais? O ódio ou o amor que ainda restava, teimoso como o sobreiro alentejano? A obsessão instalou-se como um musgo nas paredes do armazém, lenta, pegajosa, impossível de raspar. De dia, eu era o João funcional, reuniões no estaleiro sobre betão armado, almoços de caldeirada no cais do Sodré com o Pedro, que agora me vigiava como um cão de guarda. Estás magro, pá. E esses olhos? Parece que viste o diabo no Tejo. O diabo.
Quase ri, o diabo era a Ana, ou o que ela se tornara. À noite, transformava-me no libertado, mergulhando nos fóruns, trocando mensagens codificadas com membros da Aurora. Ganhei confiança, convites para sub-reuniões, panfletos para distribuir na Baixa após o Natal. Mas o meu objetivo era ela, infiltrar-me o suficiente para chegar ao coração do grupo, e ao dela. Uma mensagem chegou numa madrugada chuvosa, o trovão ribombando sobre Lisboa como o rugido de um touro bravo na praça de touros do Campo Pequeno. Libertado, a musa quer falar contigo. Encontro particular amanhã, no Mirador da Senhora do Monte. Vem sozinho. A musa. Ana. O meu pulso acelerou, um motor de combustão interna. Preparei-me com cuidado, roupa neutra, um crucifixo escondido debaixo da camisa, relíquia da minha avó minhota, que dizia que o Senhor protegia os tolos. Subi as escadas íngremes do mirador ao meio-dia, o sol filtrando-se pelas nuvens como misericórdia relutante, o cheiro de eucalipto misturado ao trânsito distante. Ela estava lá, de pé junto à balaustrada, olhando a cidade como uma rainha exilada, o castelo de São Jorge ao fundo, o Tejo serpenteando como uma veia aberta. Vestia um casaco de lã cinzento, o colar da avó brilhando ao sol. Libertado, disse ela, virando-se devagar, os olhos semicerrados contra a luz. Não me reconheceu, o boné e a barba por fazer que cultivara faziam o truque. Ouvi a tua história. Perder a mulher para o vazio. Dói como um parto ao contrário, não é? Sentei-me num banco de pedra, o coração um punho cerrado. Dói, sim. Ela pediu distância para curar. Mas eu sei que era para renascer sem mim. Ana assentiu, sentando-se ao meu lado, perto demais, o perfume de lavanda invadindo-me como uma memória traidora. Falou então, a voz baixa e confiante, como nas nossas noites de confidências. És como eu era. Preso num casamento que sufocava. O meu homem pensava que me amava, mas era posse. A Aurora mostrou-me a verdade, o amor verdadeiro liberta, não prende. Posse. Eu. As palavras picavam como abelhas enfurecidas. Quis gritar, arrancar o boné, mas segurei, a voz rouca, e como libertas. Com fogo, como dizem. Ela sorriu, um sorriso que outrora me derretia, agora afiado como uma lâmina de navalha. Fogo simbólico, irmão. Vamos queimar os símbolos da opressão, um banco aqui, uma estátua colonial ali. Mas primeiro, queimamos dentro de nós. Conversa fluida, como se fossemos estranhos unidos por dor comum. Ela partilhou fragmentos da sua jornada, as noites em que chorava sozinha no nosso quarto, sentindo-se engaiolada pela rotina burguesa. O Vítor a encontrara num café literário no Chiado, após uma palestra sobre o 25 de Abril. Ele viu a faísca em mim. Tu tens-na também. Perguntei sobre o grupo, fingindo curiosidade faminta. O que planejam a seguir? Algo grande. Os olhos dela brilharam, o vento agitando o cabelo. Algo que acordará Portugal. Uma ação no Rossio, no dia de Portugal. Mas só os puros sabem. Puros. Eu não era puro, era veneno agora. Despedimos-nos com um abraço, o primeiro toque em meses, e doeu como um osso partido. O corpo dela ainda se moldava ao meu, mas a alma fugira. Desci o mirador zonzo, o gravador capturando cada sussurro. Em casa, ouvi de novo, a confissão dela sobre mim, o homem que me amava mas me matava devagar. Mateava. Eu, que cancelava reuniões para a levar ao teatro no São Carlos. O ciúme misturou-se ao ódio, uma poção alquímica que borbulhava no meu peito. Liguei para o Pedro, a voz trêmula, é pior do que pensava. Ela está metida num plano para explodir o Rossio. Ele praguejou, o sotaque lisboeta engrossando. Caralho, João. Vai à polícia. Polícia. Em Portugal, onde a PJ é lenta como o elétrico no tráfego, e grupos assim evaporam como névoa matinal. Não. A vingança seria minha, pessoal, cirúrgica. Mergulhei mais fundo na Aurora. Participei de uma sub-reunião num porão em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, ironia cruel, santos vigiando hereges. Lá, Vítor discursava para uma dúzia, mapas rabiscados de alvos, o Ministério das Finanças, estátuas de colonos no Império. Não bombas, mas fogo controlado. E propaganda, vídeos virais de libertação. Ana não estava, mas o seu nome ecoava como um mantra. Ganhei acesso a um chat encriptado, mensagens sobre a musa coordenando as mulheres. Vi fotos, ela com Vítor, braços entrelaçados, olhares cúmplices. O ciúme explodiu então, um vulcão como o Pico Açores. Ele era o amante. O salvador. Naquela noite, bebi até o enjoo, vomitando no balcão da cozinha verdades amargas. Ela fodeu-me a vida, e eu vou foder a dela.
O plano formou-se devagar, lógico como um blueprint de engenharia. Primeiro, documentar tudo, gravações, screenshots, nomes. Depois, infiltrar o núcleo, ganhar a confiança do Vítor. Encontrei uma brecha, no chat, queixei-me de dúvidas espirituais, e ele marcou um conselho privado num bar em Cais do Sodré, o epicentro noturno de Lisboa, onde o cheiro de mariscos grelhados se mistura ao suor de marinheiros. Cheguei cedo, pedindo um copo de ginginha para acalmar os nervos. Vítor entrou, alto e magro como um cipreste, a cicatriz brilhando sob as luzes neon. Libertado, irmão. Dúvidas são o veneno do fraco. Conta-me. Contei uma história tecida de meias verdades, casamento falhado, esposa que me trocara por um sistema corrupto. Ele bebeu, os olhos vidrados no copo. A Ana passou pelo mesmo. Ela é forte, a nossa âncora. Âncora. Ri por dentro, âncoras afundam navios. Perguntei sobre o plano do Rocio, como contribuo. Ele hesitou, mas o álcool afrouxou a língua. Fogo em efígies, símbolos do colonialismo. A Ana lidera as mulheres na distração. Mas silêncio absoluto. Silêncio. Anotei mentalmente, o gravador escondido no telemóvel vibrando no bolso. Saí dali com o estômago cheio de ódio fermentado. No caminho para casa, parei no Tejo, jogando pedras na água escura. Cada plop era uma promessa, exporia tudo, mas não antes de a fazer sangrar. Não fisicamente, eu não era monstro, mas na alma, onde doía mais. Mandaria as gravações para a imprensa, anónimas, mas primeiro, confrontá-la-ia, cara a cara, como marido traído. O radicalismo dela era uma doença, e eu seria o antídoto amargo. Mas à medida que a noite caía, dúvida rastejava, e se o antídoto me matasse também? Em Portugal, o amor e a vingança são como o fado, cantam de dor, mas dançam na beira do abismo. O abismo chamava-me agora, um sussurro constante como o vento nos sobreiros do Alentejo, seco e implacável. Acordava suado, o sonho repetindo-se, Ana no altar da aurora, casando-se com o fogo, Vítor como padre, e eu, espectro nas sombras, acendendo o fósforo. O trabalho tornara-se uma âncora falsa, no estaleiro, erguia vigas de aço para pontes que durariam séculos, enquanto a minha vida desmoronava em horas. O Pedro intervinha cada vez mais. João, para com isso. Marca uma consulta com o psicólogo da empresa. És como o herói de um Essa de Queiroz, afundando no pântano da obsessão. Essa. O autor que dissecava almas portuguesas com bisturi afiado. Talvez ele entendesse, o ciúme não é loucura, é o instinto de quem vê o lar incendiar-se. Mas eu não parava. O chat da Aurora fervilhava, planos refinados para o 10 de junho, dia de Portugal, no Rocio. Efígies de D. Henrique o Navegador, símbolo do Império Colonial, seriam queimadas numa performance artística, fogo pirotécnico, gritavam, mas eu via caos, multidões em pânico, polícia, escândalo. Ana coordenava as mulheres, mensagens sobre vestes brancas para o ritual, canções de libertação. Uma foto dela surgiu, sorrindo no ensaio, o rosto iluminado por chamas controladas, Vítor ao lado, a mão na sua cintura. Aquele toque, possessivo, íntimo, quebrou algo em mim. Era amante. Mentor. Ambos. O ciúme, outrora um formigueiro, tornou-se um incêndio florestal, devorando razão. Decidi confrontá-la. Não como libertado, mas como João, o marido traído. Marquei o encontro via chat, preciso falar com a musa sobre a minha cura pessoal. Privado, no nosso antigo spot, o Jardim da Estrela. O nosso spot, onde nos beijáramos pela primeira vez, sob os cedros centenários, o ar perfumado de magnólias. Ela aceitou, curiosa, vem como és, irmão. A Aurora acolhe os quebrados. Quebrados. Eu era estilhaços agora, mas afiados. Cheguei cedo, o sol de junho filtrando-se pelas folhas como confetes dourados, o banco de ferro forjado frio sob as minhas mãos. O jardim zumbia, casais passeando, crianças correndo atrás de patos no lago, velhos jogando dominós com risos roucos. Normalidade que me doía como sala em ferida aberta. Ela veio pontual, vestindo um vestido florido que eu lhe comprara em Óbidos, o colar da avó balançando como um pêndulo de culpa. Libertado, disse, sentando-se, os olhos varrendo o meu rosto. Pareces familiar. Conta-me a tua dor. Arrancai o boné, a barba por fazer caindo como uma máscara. Familiar. Porque sou eu, Ana. O teu marido. O opressor que te matava devagar. O tempo parou. O rosto dela empalideceu, os olhos dilatando-se como poços negros, a boca abrindo num U mudo. João. Meu Deus. Como? Levantei-me, a voz um rosnado baixo para não alarmar os transeuntes. Como?
Segui-te, juntei as peças. O armazém, o Vítor, o fogo no Rossio. Achas que sou cego? Pedi-te distância, e tu pediste um divórcio com bombas à mistura. Ela recuou, as mãos tremendo ao juntar no colo. Não é o que pensas. A Aurora é salvação, não destruição. Eu precisava escapar de nós, da rotina que me sufocava. Tu eras bom, João, mas bom demais, previsível, seguro. O Vítor mostrou-me paixão pela causa. Paixão pela causa. Ou por ele. E o fogo? As efígies? Isso é causa ou loucura? Lágrimas brotaram, genuínas ou teatrais? Simbólico. Arte. Vamos acordar Portugal para as injustiças, colonialismo, corrupção. Tu, com as tuas pontes, beneficias do sistema. Beneficias. Eu, que trabalhava 12 horas para pagar o nosso ninho. O ódio subiu, ácido. E eu? Sou o vilão na tua história. O patriarca que te prendia. Ela assentiu, feroz agora. Sim. Negavas-me o filho porque não era tempo, mas era medo de perderes o controlo. A Aurora deu-me força para ser eu. Força. Ri, amargo. Força para me traíres. Para dormires com ele. Silêncio. O pêndulo parou. Não dormimos. Mas sinto algo. Ele vê a guerreira em mim. O mundo rodopiou. Traição não carnal, mas emocional, pior, porque invisível. Vais em frente com o Rossio? Perguntei, voz quebrada. Ela ergueu o queixo, desafiadora. Sim. E tu? Vais denunciar? Ser o opressor até o fim. Pensei nas gravações, no plano de expor. Talvez. Ou junto-me a ti, para te salvar de ti mesma. Ela riu, um riso cortante como vidro partido. Salvar? Eu estou viva pela primeira vez. Vai-te embora, João. A distância que pedi é eterna agora. Fui-me, o jardim agora um labirinto de espinhos. No carro, as lágrimas vieram quentes, misturadas à raiva pura. Ela escolhera o fogo sobre mim. Mas o fogo consome quem o acende. Refinei o plano, enviaria as gravações para o público, anónimo, com detalhes do Rossio. A polícia agiria, PJ infiltrada em grupos radicais desde os anos 80. Mas antes, uma vingança pessoal, confrontar Vítor, roubar-lhe Musa. Marquei com ele via chat, preciso de orientação antes do grande dia. Bar no Cais, hoje. O bar cheirava a mar e gin, marinheiros rindo em mesas pegajosas. Vítor chegou, desconfiado. Libertado. Ou devo dizer João Mendes? Descoberta. Como? Ana contara. Senta-te, disse eu, deslizando o telemóvel com a gravação do miradouro. Ouve a tua musa falar de ti. Ele ouviu, o rosto endurecendo como cimento seco. Traição dentro da Irmandade. Ela avisou-me que o marido espreitava. Espreitava. Como um rato. Ela escolheu-te a ti e ao fogo. Mas o fogo queima, Vítor. Eu sei dos planos, as efígies são só o começo. Bombas caseiras no chat, não são. Mentira minha, mas ele empalideceu. Estás a delirar. Somos artistas, não terroristas. Empurrei o copo dele, o gin derramando como lágrimas. Artistas? Contem isso à PJ quando eu enviar isto. Ele agarrou-me o braço, a cicatriz contorcendo-se. Não farás. A Aurora protege os seus. Protege. Ri. Eu não sou vosso. Sou o marido traído, e a traição é o meu fogo agora. Saí, deixando ali, o bar girando como um carrossel de horrores. Naquela noite, sozinho no apartamento, o vazio era um oceano. Bebi vinho do Douro, o mesmo que brindáramos no casamento, e chorei pela Ana que fora, a rapariga do fado, não a fanática. A vingança era lógica, expor, destruir. Mas o coração, teimoso português, sussurrava, e se a salvasse? O abismo ria de mim, e eu, tolo, inclinava-me para espreitar. A inclinação para o abismo era irreversível agora, como o deslize de uma falésia em Cabo da Roca, onde o Atlântico devora a terra sem piedade. O dia de Portugal aproximava-se, as ruas de Lisboa enchendo com bandeiras verdes e vermelhas, o ar carregado de cheiro a manjerico e espadas de espiga nas montras. Eu caminhava pela Baixa como um fantasma, ignorando as marchas militares no Terreiro do Paço, os discursos presidenciais e quando vazios. A minha marcha era interna, gravações compiladas num pendrive,
E-mail anónimo redigido para o editor do Público, radicalismo disfarçado de arte ameaça Rossio, provas dentro. Anexos, áudios da Ana, mensagens do Vítor, mapas rabiscados. Enviar seria o fim, prisão para eles, ruína para ela, e para mim. Liberdade manchada de cinzas. Mas hesitei. No apartamento, o pendrive queimava no bolso como um carvão vivo. Liguei para o Pedro, voz rouca de insónias. Envio hoje. Acaba-se. Ele pausou, o som de uma garrafa abrindo ao fundo. Pá, pensa bem. Vingança é como o bacalhau, seco por fora, mas apodrece por dentro. E se ela for presa? Vais visitá-la na cadeia de tiros, levando flores. Flores. Ri, mas era choro disfarçado. Não mereço flores. Ela plantou espinhos. Desliguei, o Tejo à janela parecendo sangue coagulado ao pôr do sol. A aurora acelerava, chat fervendo com horários, mulheres reúnem-se às 18 horas no armazém, fogo às 21 horas no Rossio. Ana postara uma foto, ela com um grupo de irmãs, vestes brancas, punhos erguidos sob um sol poente. Pela nação renascida. Renascida. O meu dedo pairou sobre enviar. Em vez disso, impulsivo, dirigi para Sacavém. Não para juntar-me, mas para roubar, o último resquício de amor, ou ódio. O armazém zumbia como um colmeia, mulheres tecendo faixas, misturando acelerantes para o fogo artístico, garrafas de licor com panos, inofensivas em teoria, mas em multidão, caos. Entrei pela porta lateral, capuz baixo, misturando-me às sombras. Ana estava no centro, dirigindo, irmãs, isto não é rebelião cega, é catarse. Queimamos o passado para abraçar o futuro. Catarse. A palavra ecoou, e eu, escondido atrás de caixotes, senti o peito apertar. Ela era bela ali, feroz como uma rainha moura na batalha de Alcácer Quibir. Mas o futuro dela incluía-me. Avancei, sussurrando o seu nome. Ela virou-se, olhos arregalados. João. Sai daqui. Traidor. As mulheres murmuraram, mãos em frascos. Não saí. Ana, para com isto. O Rossio será carnificina, crianças, famílias. É loucura, não libertação. Ela aproximou-se, voz um sibilo. Loucura. Tu és a loucura, vigiando-me como Salazar. Vai-te, ou chamo o Vítor. Vítor. O nome acendeu o pavio. Onde está ele? O teu salvador. Ela hesitou, e eu vi, dúvida, um clarão nos olhos. Não é o que pensas. Ele. Ele é a causa. Agarrei-lhe o braço, suave mas firme. A causa ou a cama? Eu sei tudo, Ana. As mensagens, os toques. Escolhe agora, nós, ou o fogo. O silêncio esticou-se como fio de arame farpado. As mulheres cercaram-nos, mas ela ergueu a mão. Deixem-nos. É pessoal. Saímos para o exterior, o ar noturno frio como lâminas, estrelas piscando indiferentes sobre Sacavém. João, acabei. O nosso amor era uma prisão dourada, jantares românticos, viagens atrás dos montes. Mas eu queria mais, propósito. Propósito. E isto é propósito. Queimar história para quê? Para te sentires deusa. Lágrimas dela, quentes na minha mão. Talvez. Mas tu. Tu ainda me amas. A pergunta quebrou-me. Amo. Odeio. Quero-te de volta, Ana. Deixa isto. Ela beijou-me então, desesperado, salgado de lágrimas, o primeiro beijo em meses, sabor a vinho e adeus. Não posso. O Vítor. Ele prometeu-me um lugar na nova ordem. Vítor. O ódio renasceu. Onde está ele? Ela apontou para um carro estacionado, o Audi preto. Lá. Mas vai-te, por favor. Antes que seja tarde. Não fui. Esperei a entrar, depois aproximei-me do carro. Vítor fumava lá dentro, olhos no retrovisor. Saí das sombras como um demónio invocado. Mendes. Sabia que virias. Desci do carro, alto e ameaçador. A minha mulher. Afasta-te dela. Ele riu, cuspindo fumo. A tua. Ela é da Aurora agora. Livre. Livre. O punho voou antes de pensar, engenheiro, não pugilista, mas o ódio guiava. Acertou na cicatriz, sangue brotando. Ele revidou, um soco no estômago que me dobrou. Lutamos ali, no cascalho, grunhidos e quando como feras no coliseu.
Ela é minha, rosnei, imobilizando-o contra o capô. Conta-lhe as tuas mentiras, o fogo, as bombas disfarçadas. Ele ofegou, olhos selvagens. Não sabes nada. O plano é maior, não só efígies, mas um manifesto viral, apoiado por hackers. Mudaremos Portugal. Hackers. O plano desdobra-se, não só fogo, mas ciberataques a bancos, exposição de corruptos. Ambição louca. Hiena. Peça de xadrez. Ele sorriu, sangue nos dentes. Ela é o fogo. Tu, cinzas. Libertei-o, trêmulo, o corpo doendo como após uma queda de andaime. Voltei ao carro, o pendrive ainda no bolso. Enviei o e-mail então, do parking, provas anexas. Aurora vermelha planeia caos no Rossio. O clique foi final, como martelo em prego. Dirigi para Lisboa, sirenes distantes já uivando, a PJ agia rápido, alertada por leaks. O Rossio enchia-se de multidões, desfiles, concertos de fado rock, cheiro a pão de Deus nas bancas. Estacionei perto, misturando-me à festa como um lobo em ovelhas. Via de longe, Ana no centro, vestes brancas, faixas na mão, Vítor ao lado, ferida fresca no rosto. O fogo acendeu-se, efígies crepitando, chamas dançando como demónios alegres. Gritos de liberdade, mas então, sirenes reais, polícia invadindo, megafones berrando, rendam-se. Caos, fumo, pânico, Ana arrastada por agentes, olhos encontrando os meus na multidão. Horror, traição, o meu rosto, o delator. Vítor resistiu, punhos voando, mas caiu. Eu fiquei, anónimo na turba, o coração um tambor fúnebre. A vingança consumara-se, o grupo desmantelado, manchetes amanhã no diário de notícias. Mas o preço? O olhar dela, quebrado, como vidro sob botas. Fugi para o Tejo, as ondas lambendo os cais como línguas de remorso. Matei-nos a ambos naquela noite, o amor, o ódio, tudo em chamas. As chamas do Rossio apagaram-se em fumaça e algemas, mas o fogo em mim ardia sem oxigênio, sufocante e eterno. Acordei no dia seguinte com o sol de Lisboa batendo impiedoso na cara, o apartamento um túmulo de jornais abertos, grupo radical detido em ação performativa no Dia de Portugal, planos de sabotagem revelados por fonte anónima. Fonte anónima, eu, o traidor coroado de espinhos. O café na TV zumbia com debates, políticos gritando sobre ameaça à democracia, comentadores dissecando a musa da Aurora, Ana Carvalho, ex-professora radicalizada. Radicalizada. A palavra ecoava, e eu via a rapariga que lera Alçada Batista comigo na praia da Ericeira, agora vilã de primeira página. O Pedro bateu à porta ao meio-dia, garrafa de cerveja na mão como oferta de paz. Viste? Acabou-se o circo. Mas tu? Estás uma merda, pá. Sentámo-nos na varanda, o bairro alto despertando com o rumor de turistas e fadistas afinando guitarras. Conte tudo, o confronto, o envio, o olhar dela. Ele ouviu, bebendo devagar. Vingança, hein? Em Portugal, vingamos com vinho e silêncio, não com polícia. Agora? Ela apodrece na esquadra, e tu és viúvo vivo. Viúvo. O divórcio fora selado em sirenes. Fui à PJ no Martim Muniz, coração pulsando como o elétrico subindo a colina. Não como delator, mas como marido, quero ver a Ana. Direitos conjugais. O inspetor, um homem de bigode grisalho e sotaque alentejano lento, ergueu a sobrancelha. Direitos. Ela acusa-te de stalking, Mendes. Mas ok, 5 minutos. Cuidado com o que dizes, isto cheira a traição doméstica. Traição doméstica. Ri por dentro, a casa toda fora traída. A cela era fria, concreto cinzento como o céu de novembro em Porto, Ana sentada num banco, o vestido branco agora sujo de cinzas, cabelo emaranhado como raízes expostas. Os olhos encontraram os meus, não ódio, mas vazio, como o tejo seco. Porquê, João? Porquê me destruires? Sentei-me do outro lado da grade, voz baixa. Destruir? Salvei-te, Ana. O fogo teria matado inocentes, tu incluída. Ela riu, seco como folhas mortas. Salvar? Expuseste-me como puta louca. O Vítor ri na cela ao lado, diz que és o opressor perfeito, o marido que esmaga. Vítor. O nome ainda picava. Ele mentiu-te. O plano era mais que arte, ciberataques, talvez pior. Eu vi as mensagens. Ela baixou a cabeça, lágrimas pingando no chão. E se fosse? Precisava de acreditar em algo maior que nós. O nosso casamento. Era um barco furado, João. Tu remavas, eu afundava.
Afundava. As palavras cortaram fundo. Podíamos remendá-lo. Terapia, filho, o que fosse. Ela ergueu o rosto, feroz de novo. Tarde. Agora sou a vilã da nação. Mas tu? O herói anónimo que salvou Lisboa. Parabéns. Saí dali quebrado, o Martim Muniz agora um carnaval de cores asiáticas contrastando o meu cinza interior. Caminhei pelo Chiado, livrarias antigas zombando com volumes de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Verdade. O fogo ardia ainda, mas sem calor, só dor. Dias viraram semanas, audiências, depoimentos onde menti para proteger-me, casamento em crise, descobri por acaso. Ana declarou-se culpada de conspiração menor, pena suspensa com terapia obrigatória. Vítor, mais duro, cadeia por incitamento. A aurora dissolveu-se como névoa, membros espalhando-se como sementes ao vento. Eu divorciei-me formalmente num cartório em Alfama, o fado tocando ao fundo como trilha sonora irónica. Assinaturas secas, anel devolvido, o dela, ouro de Trás-os-Montes, agora no fundo de uma gaveta. Mudei-me para um estúdio em Alcântara, perto do Tejo, onde o rio sussurrava segredos noturnos. O trabalho salvou-me, nova ponte no Douro, vigas que ligariam vilas vinícolas. No Pedro, jantares de cataplana, piadas sobre o ex-espião. Mas à noite, o vazio cavava buracos. Um ano depois, vi-a no Chiado, Ana, magra, cabelo curto, carregando livros de autoajuda. Parou, olhos encontrando os meus através da rua. Nenhum aceno, só um olhar, perdão. Culpa. Segui em frente, o sol quente como um beijo esquecido. A vingança curara. Não. Multiplicara cicatrizes, como o sobreiro que renasce mais forte mas marcado. Em Portugal, curamos com tempo e vinho, fado e mar. Eu curaria, devagar, construindo pontes novas, não para ela, mas para mim. Agora, no mirador da Senhora do Monte, bebo uma bica sozinha, olhando Lisboa estender-se como um tapete de azulejos partidos. O amor foi fogo, a vingança cinzas, mas a vida. A vida é o rio que corre, teimosa, sob as pontes que erguemos ou queimamos. E eu, João Mendes, engenheiro de almas partidas, ergo outra, para atravessar o abismo, um dia de cada vez.